Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edmilson, da Igreja Pentecostal Gerados para Adorar. Hoje eu venho aqui fazer um vídeo diferente. Para você que está assistindo essa mensagem, está vendo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, através do nosso canal. Presta atenção, Deus colocou uma mensagem em meu coração a ser transmitida ao coração dos irmãos que neste momento estão assistindo. Essa mensagem ela se encontra lá em Jeremias, capítulo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção. A palavra do Senhor que nós lemos agora, que Deus colocou em meu coração, diz dessa forma, que o próprio Deus estava dizendo a Jeremias, meu irmão, minha irmã, dizendo dessa forma: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E a resposta foi dada dessa forma, ele descrevendo: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção, a palavra do Senhor, ela diz que o próprio Deus, ele disse a Jeremias, meu irmão, minha irmã, dessa forma: Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, eu vou te fazer lá ouvir as minhas palavras. O próprio Deus falando a Jeremias. E Jeremias disse: e desci à casa do oleiro. Uma coisa me chamou a atenção nesse contexto. A palavra do Senhor não descreve em momento algum que o próprio Deus, meu irmão, está dando o endereço a Jeremias. Ele só deu uma ordem: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Para você entender, aqui Deus não dá o endereço a Jeremias. Aqui eu já aprendo, meu irmão, que profeta que é profeta não precisa de endereço. Ele sabe aonde pisa, ele sabe o que faz, amando de Deus, ordenado pelo próprio Deus. Aqui eu aprendo que profeta que é profeta não pisa em qualquer lugar a não ser que Deus manda. O que se vê, meu irmão, muitos são aqueles que dizem ouvir a voz do Senhor e vão lá e fazem as coisas erradas. Ou seja, profeta que é profeta sabe ouvir a voz do Senhor, tem ouvidos sensíveis. Para você entender melhor, aqui Jeremias não recebe o endereço do próprio Deus. Mas lá em Atos, Deus visita Ananias e diz: vai à rua chamada direita. Ou seja, Deus dá o endereço a Ananias. Entenda bem, lá em Gênesis também, a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele diz a Abrão: sai da sua parentela, Abrão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, aqui já Deus esconde o endereço. Então, a Ananias, Deus dá o endereço, a rua chamada à direita. E lá em Gênesis, Deus diz a Abrão: sai do meio da sua parentela, porque eu que vou te conduzir a um outro lugar. Ou seja, Deus esconde, não fala com Abrão. Deus esconde o endereço para Abrão. Mas aqui em Jeremias, capítulo de número 18, meu irmão, o que chamou a atenção foi que o próprio Deus, ele não dá o endereço para Jeremias. Ele não esconde e ele não passa o endereço para Jeremias. Mais ainda interessante que quando Jeremias, a resposta que Jeremias, ao ouvir a voz do Senhor, o que o Jeremias descreve, o que está descrito aqui em Jeremias capítulo 18, no verso de número 3. O próprio Jeremias escrevendo, dizendo: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, sem saber o endereço, sem saber aonde ir. Ele já sabia onde ir, melhor dizendo. O próprio Deus diz: levanta e desce à casa do oleiro. Então ele sabia que ele tinha que descer à casa do oleiro, mas ele não tinha um endereço. E ele chegou na casa do oleiro. E foi descrito para nós que ao chegar na olaria, ao chegar na casa do oleiro, ele pegou o oleiro e estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui também, no versículo de número 3, eu já aprendo que o próprio Deus, meu irmão, minha irmã, ele não precisa dos meus olhos e dos seus olhos para fazer a obra dele. Ele não precisa da minha visão e da tua visão
para fazer aquilo que ele quer, dentro do tempo dele, no momento dele. Ou seja, Deus não tem nada a ver com as minhas decepções, com as suas decepções, com as coisas que deram errada em nossas vidas. Ou seja, ele já fez uma promessa, que ele que está guiando os nossos caminhos. Ele disse na palavra de Deus, o próprio Deus dizendo que eu estarei contigo. Aqui eu consigo entender que mesmo sem saber o endereço de Jeremias, ele chega como um profeta. Jeremias, ele chega na olaria, ele chega na casa do olheiro. Muitos são aquelas pessoas, meu irmão, Jeremias sem saber o endereço. Muitos são aquelas pessoas que procuram endereços incorretos, procuram meios para achar a Deus, procuram meios para ganhar a tua vitória, procuram meios para conquistar algo, procuram meio para enriquecer, procuram meios para tudo, meu irmão, mas acham, às vezes encontram endereços errados. Para você entender o que eu estou querendo te dizer nesse dia. Muitos são aqueles que seguem a Allan Kardec e acabam que para onde? No Espiritismo, ou seja, endereço incorreto. Muitos são aqueles que seguem lá a menininha do Candoá e acabam caindo onde? No Candomblé, na Quimbanda, ou seja, endereço errado. Muitos são aqueles que procuram a Buda, que seguem a Buda e acabam que caem no budismo, meu irmão, ou seja, endereço errado. E o próprio Buda, o que chama atenção, o próprio Buda, antes dele morrer, antes dele falecer, ele disse aos seus seguidores dessa forma, meu irmão: continuem procurando o caminho. Aí vem um homem cujo nome Messias, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que todo aguardavam, e disse dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e você, meu irmão, nós já sabemos o endereço. Eu e você, nós já sabemos a quem buscar. Nós não erramos o endereço. Nós não pegamos outro caminho. Nós não corremos o risco, meu irmão e minha irmã, de cair em labirintos. Nós já sabemos o endereço. O endereço é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é a palavra de vida. Ele sim, meu irmão, minha irmã, é aquele que fala conosco a todo instante e a todo momento. Presta atenção. A palavra do Senhor, ela diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Presta atenção. Aqui, a palavra do Senhor diz que o próprio Jeremias, quando ele chegou na olaria, ele já pegou o obreiro, o oleiro trabalhando. Ou seja, o próprio Deus, ele já foi na frente da minha vida e da sua vida e já está preparando algo para a minha vida e para a tua vida. Algo melhor e bem maior, meu irmão, que os nossos olhos podem contemplar. O que nós temos que fazer é ter a paciência e a persistência de aguardar, esperar no Senhor, literalmente descansar nele, literalmente descansar no Senhor. Versículo de número 4, lendo novamente: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Presta atenção, nem tudo que acontece na minha vida e na tua vida de errado é culpa de Deus. Nem tudo que acontece na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã, de errado, de negativado, é culpa do Senhor. Nós, às vezes, que não sabemos aguardar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós, às vezes, até mesmo pelo nosso egoísmo, pelo nosso achismo, nós pensamos que conseguimos algo sem a ajuda de Deus, sem a permissão de Deus. E quando nós nos frustramos, quando nós erramos, quando nós falhamos, aí o que nós fazemos? Julgamos a culpa no Senhor. Meu irmão, a palavra do Senhor aqui descrita no livro de Jeremias, no versículo 4, diz que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Aqui eu aprendo que a culpa não é de Deus dos nossos erros. Às vezes nós nos quebramos, nós como os vasos, na mão do Senhor, nós nos quebramos sozinhos.
Ou seja, é nós que vamos sem a permissão de Deus em determinado tipo de lugar, é nós que fazemos algo sem a permissão de Deus, sem aguardar a resposta de Deus, e as coisas quando dão errado, nós culpamos a Deus, dizendo a Deus o porquê que o Senhor deixou isso acontecer, o porquê que o Senhor permitiu isto acontecer. Meu irmão, nós temos que sempre aguardar a vontade de Deus, pois ela é maravilhosa. Nós temos que obedecer, ou pelo menos tentar obedecer os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor ela disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação do Senhor na minha e na tua vida, meu irmão, é em prol da nossa salvação. O próprio Deus, ele deu o seu único filho para que eu e você estivéssemos nesse dia ainda de pé pela misericórdia dele e com mais uma oportunidade de vida. Ele fez a promessa e ele cumpriu. Eu te dou a vida, e a vida em abundância. Luta não para cristão. Dificuldade não para cristão. Batalha não para cristão. Quem para o cristão é o próprio cristão. Levante não para cristão. Quem para cristão é o próprio cristão. O vaso, meu irmão, como eu e você, às vezes ele se quebra sozinho. E a palavra do Senhor ainda descreve dessa forma, que o próprio oleiro, ele continuou trabalhando. Ou seja, o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, mas ele não usou outro material. Ou seja, aqui eu aprendo que talvez até mesmo o vaso que estava na mão do oleiro, talvez por um material ruim, meu irmão, vamos chamar dessa forma, de barro apodrecido. Talvez por se tratar de um vaso apodrecido, de um barro, melhor dizendo, apodrecido, ele, ao trabalhar com aquele barro apodrecido, o vaso veio a se quebrar. Aqui eu entendo também que antes de conhecermos a Deus, antes de entendermos as vontades de Deus, eu e você, nós éramos vasos apodrecidos. Mas a palavra do Senhor, meu irmão, descreve para mim e para você que o oleiro continuou a trabalhar. Ou seja, ele não usou outro material, ele usou o mesmo barro e fez um novo vaso. Sabe o que eu entendo com isso? Nós éramos barros apodrecidos. E enquanto o mundo estava a julgar este vaso apodrecido, que é a minha vida e a tua vida, parece que o próprio Deus estava se levantando do trono, meu irmão, e olhando para a minha vida e para a tua, e dizendo: não presta para o mundo, mas tem um valor maravilhoso para mim. Meu irmão, que essa mensagem ela entre no seu coração. Que essa mensagem nesse dia, que você que está vendo esse vídeo, essa mensagem ela possa entrar no coração de vocês. E para vocês entenderem a importância que você tem, meu irmão, minha irmã, para Deus. Você tem uma importância muito grande para Deus. Você tem, repetindo, uma importância muito grande para Deus. Através da sua vida, Deus fez uma promessa em resgatar. E Ele deu uma ordem para a minha vida e para a tua, para marchar. Ele deu uma ordem para a minha vida e para a tua, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que fazer isso. Frisando novamente, nem tudo é culpa de Deus. O que acontece na minha vida e na tua vida, nem tudo, meu irmão, é culpa de Deus. Os erros nossos, Deus não tem nada a ver com os erros nossos. Ele nos deu livre-arbítrio para seguir o caminho que nós quiséssemos seguir. Mas Ele descreveu quem é o verdadeiro caminho. Meu irmão, que essa mensagem ela possa entrar no seu coração. Deus, quando te viu, Ele achou graça. Ele viu graça no seu coração. Enquanto o mundo te julgava, Ele não julgava, muito pelo contrário, Ele dizia dessa forma: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que essa palavra ela possa entrar no seu coração e que possa ser transformada a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui eu encerro aquilo que Deus colocou no meu coração a ser transmitido
para você que é igreja, para você que está me assistindo neste momento. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu deixo aqui um grande abraço de toda a minha igreja, a Igreja Pentecostal Gerados para Adorar, ao seu coração. Nós somos intercessores pela sua vida. Nós somos aqueles que Deus levantou, meu irmão, para pregoar a palavra do Senhor. Nós somos aqueles que oram por almas. Nós somos aqueles que lutam por almas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus te faça um vaso novo. Detalhe, Ele usa o mesmo material, você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.